A gente ficou hoje de trazer o último módulo, né, que são redes sociais a serviço do bem, mas a gente ficou com algumas pendências dos recursos tecnológicos. Então, a gente vai começar trazendo ainda, né, lembrando só o conceito de informação, que a gente já viu como ela é preciosa, e é sempre bom lembrar, né, do conceito que a informação é um patrimônio, é algo que possui valor. Quando o digital não se trata apenas de um monte de bytes aglomerados, mas sim de um conjunto de dados classificados e organizados, de forma que uma pessoa, uma instituição de ensino, uma empresa ou qualquer outra entidade possa utilizar em prol de algum objetivo. E a gente viu na aula de recursos tecnológicos, né, como é que os dados são tratados e através desse tratamento de dados é que a gente vai ter as informações. Uma outra coisa que a gente achou importante relembrar é o conceito da internet, porque assim é fantástico, né? Quem estava aqui viu, assistiu o vídeo e a gente pontuou alguns tópicos que falam da internet, né? Que a internet ela é aberta, ela é descentralizada, que ela é neutra e a sua inteligência está nas extremidades e nenhuma organização a controla. Então, assim, isso aqui é um conceito assim muito interessante de cooperação, porque todo mundo faz a sua parte e todo mundo ganha, né? Então, assim, internet é por isso que funciona. E eu também me lembro no início, né? Eu tinha algumas dúvidas quando a internet assim começou e eu pedi para um amigo meu da área de administração dos servidores que ele fizesse uma pesquisa num fórum se a gente tinha como proteger algumas imagens, né? Hoje tem vários modos de proteção, mas eram imagens que não tinha nenhum problema, mas eu queria entender melhor. E eu lembro que o pessoal assim foi muito incisivo quando a gente entrou no fórum e falou assim: como assim? Proteger o quê? A internet é aberta, né? Então, se está na internet, né? Então é para todos. É lógico que tem intranet, tem outros meios de a gente poder trocar essas informações de uma forma mais restrita, mas em princípio, né, a internet ela veio para isso, né, para que as informações sejam trocadas de forma assim bem global, e dali, né, essa informação vai gerar conhecimentos vários, né. Então, assim, é uma potencialidade mesmo, uma potência. A gente chegou a falar de alguns serviços da internet, mas a gente parou muito no nosso site, né? Então a gente já falou da web. E aí o segundo serviço que a internet oferece, né, é o correio eletrônico. E como a gente está falando hoje das redes sociais, a metade final dessa exposição, o Marcelo vai fazer toda uma amarração desse curso, e aí a gente vai amarrar a questão da segurança com a ética, que também está interligada com as redes sociais a serviço do bem. E para isso, a gente não vai mais entrar também no conceito aprofundado da sociedade da informação, porque o Asfaruia esteve aqui, deu uma aula para a gente, não há nenhuma necessidade disso, né? Até porque, nossa, ele foi brilhante. Mas a gente trouxe só um texto para lembrar, né, do conceito de informação, sociedade e cidadania, né? O que engloba isso? Então, no contexto das práticas sociais, a informação é o elemento de fundamental importância, pois é por meio do intercâmbio informacional que os sujeitos sociais se comunicam e tomam conhecimento de seus direitos e deveres. E a partir deste momento, tomam decisões sobre suas vidas, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Então, muito bacana, né? Não fica só esse intercâmbio informacional de você ter a informação para você e guardou, não, a troca. Isso é que é brilhante, né? Você poder trocar, você poder crescer, você poder, assim, estar em todas as pontas, né, do planeta, e você poder também estar fazendo parte de determinadas mudanças. Todo indivíduo ali na rede, ele é um ponto importante e ele pode ser precioso em determinadas situações, como a gente viu e que o Marcelo vai aprofundar
na questão dos movimentos organizados aí, nesse último movimento que teve aqui no Brasil, e que as redes sociais foi o ponto assim principal, o recurso tecnológico mais utilizado foram as redes sociais. Nós trouxemos a questão 766 do Livro dos Espíritos, que fala da lei da sociedade, e aí o Kardec pergunta: a vida social é natural? A gente já viu isso aqui nos estudos de SEB, mas a gente precisou trazer para essa nossa aula. Resposta dos Espíritos: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, isso quer dizer que as redes sociais, a questão da tecnologia, está de acordo com a lei de Deus. Que a gente está indo, né, o progresso está acontecendo, estão chegando novas tecnologias, novos recursos, então a gente está de acordo com o que nos foi informado através da doutrina espírita. Uma outra questão, continuando, é a 767, que Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Devemos viver isolados? E esse isolamento, gente, a gente pode até ampliar, né? Não é só isolado e ficar no meu cantinho, na minha casinha, ou na minha caverna, ou lá na fazenda. A gente agora está ampliando o conceito. A gente tem que ficar isolado? Não quero saber de tecnologia, não quero saber de nada, não quero saber de globalização, não quero saber o que está acontecendo na China, não quero nada. Será que devemos ficar assim? E não tem idade, viu, gente? Aqui a gente está aqui para isso, para que se alguém tiver alguma dificuldade, a gente vai botar quem quiser, quem tiver vontade, a gente vai botar todo mundo conectado, tá? Resposta dos Espíritos: sim. Pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. E são vários os tipos de ajuda, né? Não é só tecnológica, não é só científica, tem até ajuda mesmo da questão da moral, da afetividade. Às vezes a gente está com uma pessoa com dificuldade na outra ponta, mas você naquele momento não pode estar ali, até porque a pessoa pode estar até em outro ponto do planeta. Mas você consegue falar, a gente bota o webcam e a gente só não consegue abraçar, mas consegue amenizar, às vezes, o sofrimento de um amigo que naquele momento você não pode estar ali presente, né? Então, assim, existe... Viu, gente? Existem várias as formas de atuação nas redes. E eu vou te falar uma coisa: se você colocar numa determinada rede social, se você não está bem naquele momento, vai chover mensagens de consolo, de ajuda. As pessoas vão querer ligar, se for o caso, vão tentar marcar até encontro presencial. Então, assim, as redes, elas são muito rápidas, né? Então, a gente precisa entender que é tudo muito rápido. E tem uma outra coisa, assim, muito importante que eu queria passar para vocês, é que quando a pessoa fala que não está ligada na rede social porque não tem tempo, então, meus amigos, vocês vão saber que não é porque ela não tem tempo, é porque ela não sabe. Porque a gente não precisa estar na frente do computador ou com o smartphone o tempo todo olhando para ele para estar conectado, né? Então, geralmente quem tem rede, né, os smartphones estão para isso, tem internet, estão conectados. De vez em quando você está no consultório médico, você dá uma olhadinha e vê o que os seus amigos postaram, você curte, manda uma mensagem, vida que segue. Está no ônibus, né? Às vezes, antes de dormir, dá uma olhadinha, faz a oração, deixa eu ver se tem alguém precisando. E é assim, não é que diz que a gente fique pendurado no computador, no celular, 24 horas por dia, não. Então, por isso que eu falei, quem fala que não está conectado, que é porque não tem tempo, é porque essa pessoa não sabe, não conhece as formas de poder atuar, né, na rede. E aqui me veio a lembrança muito forte da minha mãe. Ela desencarnou aos 72 anos, mas a mamãe é um ótimo exemplo de como a gente pode assim colocar as pessoas que não têm assim, digamos, habilidade com a internet, que não têm 18 anos, e como você pode ajudá-la. Então a mamãe, com uns 70 anos mais ou menos, ela começou a se interessar. Lá em casa ela já morava conosco e ela via, né, muitos computadores e todo mundo em rede e tudo mais, ela começou a se interessar. Mas casa de ferreiro, espeto de pau, né?
Então, 2 analistas de sistemas dentro de casa, meu filho agora fazendo também sistema de formação na UF, mas ninguém tem muito tempo e tal, e ela foi fazer um cursinho para a terceira idade. Ela foi fazer um cursinho para a terceira idade para aprender. Eu confesso a vocês que eu fazia parte dos preconceituosos, eu não acreditei muito não. Porque, não, enfim, ela não tinha... Ela foi quase até o 2º grau, quer dizer, tinha alguma instrução, mas eu não acreditei. É mãe, e filho julga muitos pais, não é isso? Eu não acreditei. Ela foi lá fazer o cursinho dela, e aí ela ganhou, né? Lógico, ela tinha ganhado o computador, um notebook, e eu achei que ia ficar só na vontade. Sabe aquela coisa do novo e que... Enfim, mas vocês acreditem se quiser. Ela se conectou, e ela... gostava de trabalhar fazia trabalhos manuais, né? Ela fazia muito bem, né? Essa coisa de tricô, crochê, bordado, que ela tentou a vida inteira me ensinar e eu nunca tive muita paciência, eu realmente não gosto, acho belo, mas eu não tenho paciência, né? Fico assim, posso ficar 12 horas na frente de um computador criando sites ou editando vídeo, mas ficar ali eu não tenho, né? Esse talento, que é um talento. E ela, olha que interessante, ela começou a se aprimorar no que ela já sabia fazer, começou a trazer novos pontos, porque tem vídeos ensinando, e ela, aos 70 anos, ela foi dar aula. Ela começou a ganhar dinheiro, ela ia, dava aula 3 vezes por semana numa loja, virou professora, recebia um monte de coisa em casa de lã, dessas empresas, e ela se aperfeiçoou na internet. Olha que interessante, tinha e-mail e as empresas mandavam e-mail para ela e tal. E aí a mamãe, que está no plano espiritual, acredito que ela esteja estudando ainda, né? Ela é assim, é o exemplo de que a terceira idade, né, ou a melhor idade, pode e deve estar nesse mundo. E aí ela foi ampliando, ela foi conhecendo lugares, né, pela internet. Ela também gostava de jogar, ela fazia tudo. Entendeu? Então, assim, a mamãe é um exemplo de que todo mundo é capaz, só precisa ter um empurrãozinho. Né? Tem gente que gosta mais de uma coisa, tem gente que gosta mais de outra coisa, mas ela usou o instrumento para ela se aperfeiçoar naquilo que ela mais gostava de fazer. E hoje em dia, quem que não está conectado, que quer uma receita, que vai ali rapidinho, aí tem um vídeo como faz, sabe? Quem gosta de cozinhar e vai lá no fogão, não faz, não é assim? Então, é isso, a tecnologia está aí para isso agora, que a gente possa lembrar que a tecnologia, ela está aqui para ajudar o homem, para que ele tenha mais tempo, para que ele possa fazer outras coisas. Porque aí tem um perigo da gente ficar 24 horas realmente pendurado, só olhando coisas que não são muito úteis para a gente. Okay? Então, a gente tem que ter esse meio termo, a gente precisa ter interação social, a gente precisa ter contato com as pessoas, a gente precisa abraçar, a gente precisa conversar, né? O mundo digital é rico, mas ele também precisa saber, a gente precisa saber usá-lo. Outra questão dos livros dos espíritos, a questão 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Resposta dos espíritos. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer. Não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. E aí eu fiz questão de colocar aqui também os comentários de Kardec, que é bem importante. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são sujeitos para viver em sociedade e não isolados. Então, nós que somos espíritas, a gente não tem mais dúvida sobre isso, né? Mas lembrando que está lá, no Livro dos Espíritos. Bom, gente, então já sabemos que a gente veio para viver em sociedade, que somos espíritos que temos que seguir a nossa jornada, que a gente tem que crescer tanto intelectualmente como moralmente, e as redes sociais estão aí, a internet está aí para também nos ajudar. Mas como nós somos seres, né,
que ainda estamos em progresso, a gente não chegou ainda à perfeição, então a gente vai ver assim, alguns perigos que o homem traz para ele mesmo. Por quê? Porque a internet, os recursos tecnológicos, as redes sociais, elas por si só elas são neutras. Quem faz o bom uso ou o mau uso dessa utilização dessa ferramenta somos nós, seres humanos. Então a gente vai trazer uma das, digamos assim, pragas, né, que aconteceram, que vieram com essa tecnologia. Então, nós vamos ver que os vírus apareceram também, né? Então, não estava muito bonitinho, estava tudo muito fácil, até que o homem foi lá e colocou o vírus. Então, são 2 vídeos interconectados, a gente vai falar um dos vírus em geral. Vocês vão saber daqui. Aliás, quero fazer uma pergunta. Vocês ouvem o tempo todo por aí o que é spam? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de spam, não já? Quem não ouviu vai ficar sabendo agora. Mas vocês sabem o que é um spam? Vocês sabem qual a origem da palavra spam? Como aconteceu? Pois vocês vão saber aqui hoje. Então, vamos passar o vídeo. Que também foi produzido pelo Comitê Gestor da Informática. E vai nos mostrar umas boas práticas também pra gente. Os primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo,
além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado. Eu vou botar logo a seguir um outro vídeo, porque aí a gente fala. Esse aqui é nas redes sociais. A gente fala com os novo celeiro, as redes sociais. O Facebook é o alvo de muitos desses malwares e todo cuidado é pouco. A curiosidade do primo menor tornou Everton mais uma vítima dos vírus que se espalham cada vez mais rápido na maior rede social do planeta. Ao clicar em um suposto vídeo polêmico publicado no Facebook, ele teve a máquina infectada instantaneamente por um malware. Eu fui avisado de um problema na página e depois eu percebi que ele enviava publicações através do meu perfil e essas publicações marcavam os amigos na página. Com mais de 1 bilhão de usuários, a rede de Mark Zuckerberg se tornou alvo fácil para os criminosos digitais. Imagina que alguém posta um link para o último capítulo da novela. Tá? Então como existe esse ponto da engenharia social, as pessoas são muito curiosas. Então eles vão lá, fazem um clique nesse último capítulo, querem saber o que vai acontecer no último capítulo da novela e pronto. O malware, o vírus, ele baixa no computador, se executa, tá? E a primeira coisa que ele executa é justamente replicar, ou seja, mandar uma mensagem com esse link para todos os teus amigos do Facebook. Dentro da rede, o método de ataque é sempre o mesmo, o famoso phishing. Para quem nunca ouviu falar, a prática, como o próprio nome em inglês sugere, tenta pescar a vítima através de mensagens ou publicações falsas. Quando o usuário é fisgado pelo vírus, sua conta no Facebook passa a encaminhar automaticamente mensagens e links para os amigos. Com o malware instalado na máquina, mais do que ter controle do perfil da vítima, os criminosos são capazes de conseguir nomes de usuários e senhas de qualquer site, inclusive dados de contas bancárias e cartões de crédito. Normalmente, as ameaças surgem em notícias sobre morte de celebridades, fotos polêmicas ou escandalosas como nudez e traição e links como "Você viu que falaram sobre você? Descubra quem te avisou, deletou ou bloqueou", e até na tentadora função "Mude a cor do seu Facebook". Isso não existe, são todas pegadinhas para fazer com que você caia na armadilha. Mais do que um bom antivírus, o internauta precisa estar sempre atento e prevenido. Boas práticas são o mais recomendado para não se tornar mais uma vítima. Primeiro, por exemplo, desconfie de promoções, tá? Promoções milagrosas dentro do Facebook geralmente são iscas para ataques do crime cibernético, tá? Segundo ponto, ninguém no Facebook ou o próprio Facebook te pede qualquer dado como CPF, RG ou coisa parecida. Então sempre desconfie quando alguém te pedir esse tipo de informação. Tá? Terceiro, não clique em qualquer tipo de link que pareça suspeito, tá? Depois de infectado, se livrar da praga é trabalhoso e não depende só de você não. Everton levou mais de 2 meses para recuperar total controle do seu perfil no Facebook. Só eles podem bloquear a conta e remover esse phishing da sua conta, e foi o que eu fiz. Passei, divulguei aos meus amigos da rede social
E foi um trabalho mais manual mesmo, né? De monitorar o ActiveLog e reportar todas as publicações indevidas. Recentemente, cresceu a circulação de um vírus no Facebook com o poder de roubar dados e limpar contas bancárias de usuários. É o Zeus, perigosíssimo e criado em 2007, mas que voltou a atacar em 2013. Depois de instalado no computador, o malware fica quieto até o dia que o usuário resolve acessar o site de seu banco. Então, o software malicioso entra em ação, coletando seus dados pessoais ou até mesmo criando uma página falsa do site de seu banco. Se você não quiser ter dor de cabeça e fazer parte dessa estatística que cresce todos os dias, tenha cuidado. Use software de proteção no seu equipamento e desconfie algumas vezes até de publicações de amigos. Afinal, eles também podem ter sido infectados. No olhardigital.com.br, nós sempre damos dicas de como se manter seguro no mundo virtual, inclusive nas redes sociais. Acesse e confira as cartilhas de segurança para conhecer as melhores práticas até nos dispositivos móveis, viu? Fique ligado! No final desse primeiro tempo, a gente vai ver a defesa. E a defesa somos nós mesmos, não é para ter medo, né? Então a gente vai ver que tem pessoas, principalmente nós mulheres, algumas de nós mulheres, nós somos muito vaidosas. Então, consegue dar R$3.000 numa bolsa de grife, porque tem o nome, né, da grife tal, e não consegue pagar R$100 no antivírus. Porque tem os antivírus que são free, mas eles estão uma semana atrasados. Então, o ideal é que a gente tenha um antivírus que, quando sai um vírus, a gente esteja protegido, e tem pessoas que não se preocupam com isso, né? Então, a gente vai ver que todo esse contexto está ligado com a ética, porque, infelizmente, nós seres humanos ainda, que estamos ainda no nosso progresso evolutivo, em alguma etapa, mas não chegamos no final, a gente usa essas tecnologias, alguns de nós, para não fazer coisas boas, né? Então, uma das coisas que fazemos, né, que alguns de nós fazem, é o profissional da área de TI, que tem acesso a essas informações, usar e-mails indevidos, né, para poder obter algumas informações, ou obter mesmo alguma coisa que venha a ser útil para a gente. E, infelizmente, nós, de uma maneira geral, a gente vai ver a prática de que todo mundo hoje, todo mundo não, que uma grande maioria das pessoas conectadas na rede estão baixando, né, filmes para assistir em casa. E as pessoas fazem isso com muita naturalidade. Aí vejam bem, imagine se a gente tivesse um vídeo, vamos botar o vídeo ali do ICEB, né? Então, qual de nós hoje seria capaz de chegar ali, e se eu vou esconder e vou levar para minha casa, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando. Mas a maioria de nós faz essa prática diariamente. Porque nós ainda achamos que, como é no mundo virtual e que ninguém está vendo, não tem problema. Por isso que o mundo virtual, ele não difere do mundo real. Eu sou o que eu sou. E o pior ainda é que hoje em dia, né, e a gente vai ver psicólogos falando o tempo todo, até comentei com o Marcelo que eu ia falar sobre isso aqui, né, dentro dessa nossa temática, o que mais hoje em dia existe hoje são as traições virtuais. Há muita traição, há muito sexo virtual, e alguns casais acham que isso não é problema. Que a traição, ela está vinculada ao contato, ao ato físico, mas não. Os psicólogos falam que a traição, ela existe, o roubo existe, tudo não está de acordo com as leis morais que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Então, o fato de ser virtual não quer dizer que ele vai ser diferente do mundo real. Porque eu fiz questão de mostrar isso em relação ao vídeo, porque qual de nós aqui na sala seria capaz de fazer o que eu fiz ali agora como demonstração? Mas alguns de nós aqui dessa sala utilizam esse tipo de coisa virtualmente com naturalidade.
Vocês podem ter certeza que sim, tá? Então, é roubo. Traição é traição. Roubar também, outras formas de roubo é roubar informações das pessoas para ganhar dinheiro. Então, se rouba banco de dados de informação para vender para uma outra empresa que quer fazer o seu e-mail marketing. Então, assim, o mundo virtual, gente, não difere do mundo real. Não difere. Então, é só mais uma oportunidade para a gente estar conectado, para a gente estar crescendo. Mas é muito importante para quem está nesse meio ter, assim, lembrar bem da ética. Eu trouxe assim, porque não podia deixar de falar da ética. Porque, principalmente na área acadêmica, né, quando a gente vai escrever, e o ICEB tem essa característica, vai citar algum artigo que é de uma outra pessoa, não tem que fazer a citação. Se a gente não faz a citação, nós não estamos usando a ética. A gente está se apropriando da fala do outro, do pensamento do outro, e a gente não está ali dando os créditos para o outro. Né? Por isso que vocês não estão vendo, mas todos os textos, todos os vídeos estão lá, todos informados de onde foi tirado, está tudo gratuito. Não tem nada aí que não seja de domínio público. Então, a ética refere-se aos princípios de certo e errado, que podem ser usados pelos indivíduos que atuam como agentes de livre moral para fazer as escolhas que guiam o seu comportamento. E a ética na tecnologia da informação foi o que eu já acabei de citar. Lembrando que também é proibido o uso de ferramentas de comunicação para enviar correntes, avisos enganadores ou outras comunicações desse tipo, por não ser um comportamento profissional. E a gente vai ver que alguns de nós, eu acho que eu esqueci de botar o vídeo aqui do spam, não vai dar tempo, mas eu mostro numa outra oportunidade, estou aqui pensando. Nós somos o próprio spam, os replicadores do vírus. A gente vai ver que tem gente que adora mandar PowerPoint para o outro. Um ou outro não tem problema, mas nos e-mails da gente começa a ficar cheio. A rede, gente, começa a ficar... O tráfego da rede começa a ficar entupido e a gente acha lindo. Aí manda o PowerPoint. Aí manda outro PowerPoint. PowerPoint com imagem, com uma mensagenzinha, uma musiquinha de fundo. É bonito mandar de vez em quando, mas tem gente que faz isso diariamente. Então, a própria pessoa é o vírus. Olha só, ela nem se dá conta. E fica entupido a gente de imagem, de mensagenzinhas. É lógico que é bacana falar bom dia. Fala bom dia, vai lá na rede social, bota uma vez só, vê quem quer. Mas ficar usando também, né, a internet, esses recursos, entupindo os recursos que são para o nosso bem-estar, para o nosso trabalho, enfim, isso também não é legal. Continuando, os notáveis avanços da ciência e da tecnologia não lograram ainda transformar o ser humano para melhor. Olha o que eu estava falando. Tecnologia é neutra, não é mesmo? Não obstante o avanço da civilização, da ética e das escrituras sociais, as questões morais permanecem em plano secundário. Então, por isso que nós espíritas, que estamos aqui estudando doutrina espírita, a gente na internet... eu trouxe spam. Nós não procuramos fazer nada de errado, não é mesmo, gente? Não é mesmo? A gente está todo mundo certinho, né? Enfim, estão rindo. Mundo virtual é igual ao mundo real, não tem diferença, tá bom? Não vamos mais esquecer disso. É aquela história, se o guarda não olha, né? Então a gente passa o sinal vermelho, mas se tiver o guarda, a gente passa, alguns de nós. Não passa. Já não sei, fiz confusão. Mas lembrando que a nossa consciência é tudo, não é mesmo? Não é mesmo? Então, ainda bem que a gente tem consciência. Spam é uma mensagem eletrônica não solicitada, geralmente enviada para um grande número de pessoas. Tão preocupante quanto o aumento do volume de spam é a natureza de seus objetivos. É comumente utilizado para propagar vírus e golpes,
podendo afetar a sua segurança e a da internet. Com as novas tecnologias, os spammers têm conseguido enviar grandes quantidades de e-mail com muita rapidez. Com tudo isso, o spam vem se tornando um dos principais problemas da comunicação eletrônica. O primeiro spam ocorreu em 1994, quando 2 advogados espalharam uma mensagem sobre uma loteria de green cards para diversos grupos de discussão da Usenet. Durante as discussões sobre o ocorrido, surgiu a referência ao termo spam, relembrando uma cena do programa de TV do grupo inglês Monty Python. Nele, vikings inconvenientes de uma lanchonete repetiam diversas vezes a palavra spam, referindo-se a um conhecido enlatado de presunto condimentado. Atualmente, existem diversos tipos de spam, como os que disseminam correntes, boatos, lendas urbanas, propagandas, pornografia, programas maliciosos, fraudes e golpes. Uma corrente geralmente pede para que você repasse a mensagem um determinado número de vezes, ou ainda para todos os amigos, ou então para todos os que ama. O texto pode contar uma história antiga, descrever uma simpatia, superstição ou simplesmente desejar sorte. Quase sempre vai tentar convencê-lo de que algo ruim pode acontecer se a corrente for quebrada. Alguns tipos de spam são simplesmente publicidade sobre produtos, serviços, pessoas ou sites. Fique atento! Alguns spams oferecem produtos que não existem, são falsificados ou nunca serão entregues, como os e-mails que vendem pílulas milagrosas para emagrecer dormindo ou para melhorar o desempenho sexual. Porém, é possível fazer propaganda na internet sem fazer spam, enviando e-mails somente para quem optar previamente por recebê-los. Além do spam via e-mail, outros tipos que têm se tornado muito populares são o spam e o spit. O spam é o termo empregado para os spams via aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, como o ICQ ou MSN. O spit é o spam via telefonia IP. Também tem se tornado frequente o envio de mensagens não solicitadas nos sites de redes de relacionamento. Nesses casos, os tipos mais comuns são boatos, propagandas, golpes e fraudes. A maioria desses sites possui opções de configuração que permitem que você bloqueie mensagens enviadas por pessoas que não estejam em sua lista de contatos. Os boatos e lendas urbanas são parecidos com as correntes e, geralmente, contam histórias alarmantes e falsas, sensibilizando você a continuar a propagação. As lendas urbanas são histórias ou teorias conspiratórias disseminadas pela internet. Para tentar convencê-lo, usam nomes de cientistas, jornais ou revistas, ou expressões como "aconteceu com o primo do amigo do meu pai", ou "o avô do marido da minha prima disse que foi mesmo verdade". Existem boatos difamatórios que denigrem empresas ou falam dos riscos que determinado produto causa à saúde. E filantrópicos, que contam histórias de crianças doentes ou usam tragédias e catástrofes naturais como argumentos para pedir ajuda em dinheiro. Simulando e-mails de instituições conhecidas como empresas ou sites populares, o spam de golpe ou fraude tenta convencê-lo a acessar uma página fraudulenta. Essa página pode solicitar seus dados ou induzi-lo a instalar um programa malicioso. Tanto estas páginas quanto os programas maliciosos são projetados para furtar seus dados pessoais ou financeiros. Independente do tipo de spam e para viabilizar o envio de grandes quantidades de e-mail, os spammers têm utilizado computadores infectados por worms ou bots, que são chamados computadores zumbis. Estes computadores infectados são controlados por spammers e transformados em servidores de e-mail para envio de spam,
Na maioria dos casos, o dono do computador demora a perceber o problema, em geral, notando apenas lentidão na máquina ou na conexão com a internet. Os computadores zumbis são muito explorados pelos spammers, pois fornecem anonimato no envio de spam. Já deu para vocês terem uma ideia geral, né, do que a gente não deve fazer. E às vezes a gente se sensibiliza, né? Nós viramos o spam, né? Quando a gente recebe, quem nunca recebeu pedido de ajuda, aí bota aquelas fotos, né? Que são totalmente assim, mexidas lá no Photoshop, a criança com a cabeça grande e tal, pedindo dinheiro, clica aqui, porque é do professor não sei das quantas, o estudo não sei das quantas, que é do tio do meu amigo. Isso é muito comum. E às vezes a gente faz até sem perceber, aí a gente não está nem usando, né? Aí a malícia, a gente acaba duplicando. E uma outra prática que a gente tem aqui no ICEB, né? A gente tem um boletim eletrônico, que a gente também só envia e-mail para quem pede. A gente tinha um acesso a uma mala direta muito grande, mas a gente só usou aquilo que as pessoas quiseram realmente, o e-mail, as mensagens que quiseram receber, porque a gente tem, assim como a gente zela o nosso nome, né? Aí, na vida pública, a gente precisa ler também, a gente precisa se preocupar com o nome da instituição. Então, a instituição ICEB, ela também tem um nome a ser zelado, então a gente procura usar as boas práticas que regula a internet. Eu não vou seguir, porque senão eu já falei demais, eu estou invadindo o espaço do Marcelo. Porque ele tem uma parte muito boa para informar, e na questão dos vírus, da ética, a gente já falou bastante, né? Lembrando que os spams são lixos e que a internet, ela é feita por todos nós, né? Então, a confiança não é só assim voltada para os profissionais de TI que têm acesso a essas informações, né? Porque para a gente é mais fácil ter acesso às informações. Mas ela tem que ser feita entre nós. Né? E assim, muitos de nós, a gente sai clicando em bobagem, né? Você vê uma coisinha bonitinha no e-mail e clica, e depois tem uma grande dor de cabeça. E muitos de nós somos replicadores desses vírus sem sabermos que somos. Vocês viram como é que é? A gente nem sabe que é. Aí, de repente, algum amigo fala assim, nossa, mas você mandou esse e-mail aqui, mas foi por quê? Eu falei assim, eu não mandei nada. E às vezes e-mails, assim, que tem links para pornografia, pedofilia, e tá envolvido aí o nosso nome nessa história sem a gente saber. A defesa, evangelho no nosso coração, doutrina espírita, né? 24 horas por dia, né? Porque a defesa é essa. Nós somos nós é que somos os nossos causadores das nossas ações, boas ou mais. E aí o Marcelo vai dar vai vir falando com vocês, vai dar fala bastante sobre as coisas boas que as redes sociais têm trazido para nós. Regina pediu para eu fazer o finalzinho aqui, que a gente está dividindo daí o trabalho, né? Mas o que a gente vai trazer não é nada novo. São alguns lembretes que nós consideramos muito importantes. E para que a gente entenda a tônica do que a gente vai trazer, nós vamos lembrar um fato recente que aconteceu com um site de relacionamento chamado Orkut, onde, à época, a Polícia Federal identificou que um volume expressivo dos casos de pedofilia no Brasil perpassavam pelo Orkut. Hoje, o Facebook é um dos sites de relacionamento mais usados aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos chama-se MySpace, mas eles também usam o Facebook, de maneira que são sites de relacionamento como outros quaisquer. Mas, à época, isso tem alguns anos, o Orkut, bastante utilizado por nós, e a sociedade brasileira como se fosse uma pirâmide com vértice voltado para baixo. E em algumas ocasiões a gente é como se funcionasse como se fosse um triângulo, né? Uma espécie de um diamante, vamos dizer assim, né? Então a gente tem a base da sociedade e depois ele cresce, depois ele diminui de novo. Então existe um espaço mediano de pessoas nas quais elas então utilizavam especificamente o Orkut. A Polícia Federal percebeu
que grandes casos de pedofilia passavam por ali. Então, como é que funcionava? A Regina mostrou determinados vírus de computador que eles se apropriam da máquina, a pessoa não sabe, e esses vírus produzem comportamentos que tais, esses que a Regina mencionou. Existe um aplicativo em particular, e daí especificamente para os pais, como é que funciona esse aplicativo? Ele simula o comportamento de uma webcam, de uma televisãozinha que fica disponível nos computadores. Geralmente os notebooks, como esse aqui que a gente está usando, eles têm uma webcam. E existem alguns que não têm, que são computadores que você vai na loja e compra por 70, 80 reais, alguns mais sofisticados, né, porque filmam em HD, outros até em Full HD, que são resoluções altas, e você instala esses equipamentos e você consegue, então, conversar com a outra pessoa do outro lado. Pois muito bem, existem softwares de computador que simulam, ou melhor, emulam o comportamento de quem está do outro lado. Então, para a menina de 13 anos de idade, ela acha que está vendo o vídeo do rapazinho que está do outro lado. Mas, na verdade, é um filme de um menino, sim, no caso da menina, né? Então, o pedófilo se apropria de um vídeo de um garotinho, e aquele vídeo tem ali uma duração de 40, 50 minutos, de repente, para que ela entenda que está conversando com um rapaz da idade dela. E o texto que vai trafegando é um, e o vídeo que vai trafegando é outro. Então, com isso, a menina se vê enganada por um homem, as mais das vezes, que está do outro lado, simulando o comportamento de uma webcam. Então ela acha que está vendo a imagem de um rapazinho, mas não está. E então, baseado nisso, o pedófilo promove o encontro entre os dois e daí está feita a desgraça. A Polícia Federal percebeu isso e na época solicitou à Google, que era a mantenedora dos dados do Orkut, que buscasse fornecer-nos à Polícia Federal informações desses jaez para que essas pessoas fossem então capturadas. Na época, a Google disse que não fornecia dados, que aqueles dados eram sigilosos e que estavam então depositados em servidores fora do país, portanto não sujeitos às leis brasileiras, sujeitos a leis internacionais. E à época, a Polícia Federal, então, buscando o governo federal, disse, bom, muito bem, eu de fato não tenho como obter essas informações, mas eu posso impedir você de comprar ou vender ação na Bolsa de Valores do Brasil. E, bom, aí a Google, então vamos conversar. E, na época, construiu uma ferramenta, não deu os dados, mas construiu uma ferramenta, que é uma ferramenta que a polícia usa para poder vasculhar esse tipo de situação. Então percebamos que o Orkut virou no Brasil caso de polícia. É uma ferramenta ligada à rede social, muito utilizada em situações de pedofilia e que nós, pais, precisamos estar antenados. O que é que os nossos filhos estão efetivamente visitando na internet? Assim como na televisão, né? Então existe essa preocupação. Mas o contraponto disso tudo, que é o que a gente quer trazer, é justamente a rede social, a utilização desses recursos a serviço do bem. O slide anterior, se a gente olhar, em João, a gente observa assim, né? Não criais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Está nas anotações de João, capítulo 4, item 1º. E igualmente no livro dos Espíritos, a gente vai observar mais especificamente no livro dos Médiuns, no item 255, onde Kardec traz para nós assim, né? A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Qual que é a ligação que a gente pretende estabelecer? É a questão do conteúdo.
Como é que eu observo se aquele conteúdo é ou não fidedigno? Lembra que a gente comentou da vez passada que se eu pegar a palavra arco voltaico, que é uma propriedade da física relacionada à eletricidade, e eu vou lá no Google e digito arco voltaico, eu posso ali ler a propriedade, mas eu também posso entender que arco voltaico é um personagem do X-Men, que por sinal se remete à própria propriedade da física. E aí eu fico com uma visão equivocada. É como se fosse alguém que viesse de Marte, pousasse no planeta Terra, no deserto do Saara. Então ela olha para um lado, vê terra. Olha para o outro lado, vê terra. Colhe uma amostra da Terra, coloca ali no seu recipiente, entra na sua nave e volta para Marte. Em chegando em Marte, vão perguntar: o que é que você viu lá no planeta Terra? Ela vai dizer o quê? Terra. E não vai estar de todo errada, mas também não vai estar de todo certa. Então, de maneira que a gente precisa entender se aquele espaço amostral que a gente observa é de fato um espaço amostral, ou seja, preenche valores significativos. E a informação, para que ela se transforme em conhecimento, ela tem que ter um espectro grande de abrangência. E na internet, a gente precisa ter um pouco esse cuidado, justamente, de achar que está adquirindo conhecimento, mas na verdade não está. De achar que está buscando coisas boas. Quem é que não recebe um PowerPoint que a Regina colocou aqui, maravilhoso, e quer mandar para o seu amigo, para que ele veja aquele conteúdo? Mas isso é uma forma de spam, de ficar entupindo a rede. Eu lembro, isso não tem muitos anos, deve ter menos de 10 anos, a pessoa recebia um e-mail: quem mandar esse e-mail para 5 ou 10 pessoas, porque tem um menino sofrendo num hospital e 5 centavos de dólar. Gente, isso não existe. Protocolo de comunicação de e-mail, de tráfego de mensagens por correio eletrônico, daí o nome e-mail, é baseado em IMAP e SMTP, protocolo de envio e de recebimento de mensagens. E esses protocolos de comunicação, que foram evoluções de protocolos de comunicação na época que a gente colocou aqui, 1970, 1980, eles não possibilitam o engatamento e a verificação de para onde foi exatamente a mensagem. Eu posso mandar uma mensagem para qualquer um de vocês colocando dilma@gov.br. E o conteúdo da mensagem vocês vão achar que partiu da Presidente da República. E na verdade não partiu. Porque a origem do processo de comunicação do correio eletrônico visita ainda algumas oportunidades no quesito segurança. Existem processos de autenticação de envio de mensagens, empresas como a CertSign, que certificam digitalmente o envio daquela mensagem, mas essa não é uma prática comum na internet. Não é. Essa prática ela é comum em grandes organizações. No cadinho do lar, dentro de casa, ou até mesmo entre instituições, essa oportunidade não é visitada, certificação para envio de mensagens. Imagina. Então a gente, de maneira que eu possa receber qualquer mensagem, eu posso enviar qualquer mensagem adulterando a origem. E isso é muito complicado. E muitos percebendo isso, começam a criar, a dissipar, enfim, informações fraudulentas, e a gente tem que ficar esperto, na verdade, usando os recursos como instrumentos de benefício e não propagando informações que são falsas às vezes, são informações que não são verdadeiras. Aqui a gente traz uma fatia, se for uma pesquisa que a gente coletou da internet, a fonte está ali abaixo. Depois o vídeo vai publicado na internet e aí vocês conseguem ver com bastante facilidade, né, os detalhes adicionais. Mas ali a gente vê nos gráficos verde e azul, o primeiro gráfico é o gráfico que mostra a faixa de idade mais visitada na internet. Quando a gente fala em rede social, quem é que mais visita a rede social e embaixo a renda familiar. A gente observa que os dois gráficos mostram idades que variam de 19 a 35 anos de idade. E uma média, que está ali no canto também em verde, uma média em torno de 28 anos de idade, que é a média das pessoas que, de fato, preenche regularmente, massivamente, o que a gente chama de redes sociais. Essa é a faixa de idade que preenche as redes sociais, em torno de 28 anos de idade. A gente tem ali gráficos que mostram, por exemplo, de 26 a 35,
seriam 36,3%. Tem outras faixas de idade, como, por exemplo, quem tem 56 anos ou mais, que é 1,3%. Então, existem faixas etárias que preenchem significativamente o espaço da internet. E a renda familiar, que lá no gráfico em azul, se a gente observar, 42,7% das pessoas que visitam com regularidade a internet possuem renda familiar acima de R$4.000, mostrando que existe uma faixa de pessoas com condição socioeconômica expressiva e que estão, portanto, nas redes. Na vez passada, a gente comentou a diferença na utilização da internet entre ricos e pobres. E a gente percebeu que até por conta da oferta que somente que o Brasil dá, no norte do país existe uma ausência muito grande ainda, uma oportunidade enorme na utilização. A gente observa bastante a internet sendo consumida e utilizada no sul e no sudeste, e por classes econômicas com maior poder de endividamento, que foi o que a gente mostrou. Então seria fácil concluir que o jovem que está na internet hoje, que está inclusive nos assistindo pela internet, o jovem que visita as redes sociais, esse jovem é um jovem de uma condição socioeconômica favorável. Existem exceções? Sim, exceções que confirmam a regra, mas a regra hoje, eu estou falando do Brasil, não estou falando do mundo, não. A gente até apresentou um trabalho aqui que a gente deu uma visão de como é que está o panorama na internet do mundo, mas essas informações, esses dados que a gente traz são dados especificamente do Brasil. E curiosamente, onde a gente quer chegar, a maior parte deles usa a internet para instrumentos de entretenimento. O volume ali, o número é baixo, mas se a gente observar aqui, ver se dá para ver ali, ó. 89,6% desses jovens, na média com faixa etária de 28 anos, buscam, visitam a internet para entretenimento. Hoje, uma das maiores lojas de música e entretenimento que a gente citou, que foi uma loja da Apple, né, que é a Apple Store, ela tem um faturamento milionário em cima de jogos eletrônicos, com valores pequenininhos. 99 centes de dólar, $1,99. E são jogos de computador que o jovem, então, ele compra o joguinho e para que ele visite uma nova fase, ele precisa comprar novos créditos. Tem um jogo, então, um jogo chamado Candy, que virou uma febre, então a pessoa precisa ir pegando os docinhos, e quando ela não consegue pegar os docinhos na ordem que o jogo pede, ela visita pessoas no Facebook e pede ajuda. Quando ela não consegue ajuda com aquelas pessoas, ela pode comprar créditos para que aqueles docinhos sejam consumidos, e a empresa ganha dinheiro então em cima desses créditos, porque ela fica ali doida para passar de fase. Como não consegue passar de fase, então ela fica doente, e as informações na loja virtual, essas informações são colocadas com a utilização de cartão de crédito, num clique de botão. O que é $1? Então $1 vezes 30 dias no mês, tá, isso espalhado vezes não sei quantos milhões de pessoas, é um dinheiro fácil que entra. O que a gente na casa espírita, na sociedade espírita, precisa ficar atento se esses instrumentos têm as suas oportunidades do ponto de vista moral, como oportunidades que eu digo aí como instrumentos de decesso, elas também têm as suas oportunidades favoráveis. Quando eu era criança, como é que eu fui evangelizado? A evangelizadora, que a gente chamava de tia, fazia a pintura do cachorrinho e ela mostrava aquela pintura, olha só o cachorrinho. Quem foi que fez o cachorrinho? Aí todo mundo, né? Foi Deus. E aí ela dava aula de Deus com aquela pintura. Hoje, se eu chegar para o meu filho com uma pintura e mostrar e falar do cachorrinho, eu não chamo mais a atenção dele. Eu preciso usar recursos e instrumentos que sejam instrumentos compatíveis com o momento em que eu estou vivendo.
Então, às vezes, a embalagem que a gente oferece para vender, aqui entre aspas, o produto doutrina espírita, ainda é uma embalagem muito acanhada. A gente confunde, inclusive, técnica com tecnologia. Usar recursos multimídia, às vezes a pessoa usa o teatro de fantoche, é um recurso multimídia, mais de uma mídia, mais de um meio. Eu não preciso usar coisas espetadas na tomada. Não pode haver nada pior do que eu usar tecnologia sem técnica. Técnica é a forma como eu vou fazer. Um exemplo, lavar louça. Então eu tenho lá para eu lavar a louça, eu encontro uma pia com 2 cubas. Uma eu boto água quente, a outra eu boto água fria. Na água quente eu boto ali, por exemplo, eu vou usar água quente para tirar a gordura. Então eu vou ensaboar. Aí o que eu faço antes? Eu decido se eu primeiro lavo os copos antes ou eu lavo os copos depois. Porque existe um risco de eu, em lavando os copos depois, eu estar com a esponja tão suja de gordura que eu vou pegar aquela gordura da louça toda e vou levar para os copos. Então, na hora que eu vou escorrer assim, eu vejo o copo que ele não está exatamente limpo. Isso é técnica. E a tecnologia está ali no boiler, está nos instrumentos para que eu possa aquecer a água. Se eu não tenho técnica para lavar louça, nada vai me adiantar recursos sofisticadíssimos, porque o resultado final não será bom. Isso, às vezes, não é muito bem compreendido por nós, pelas pessoas. A gente fica ansioso para passar qualquer filme para os jovens ou para os adultos, ou seja lá qual for a atividade, mas sem se preocupar exatamente com o conteúdo, que é o mais importante. O meio, ele valoriza o conteúdo, mas o conteúdo deve estar, então, em primeiro plano. E, às vezes, a gente busca na internet coisas salpicadas sem ter uma linha central daquilo que a gente pretende, então, buscar. Já com esse jovem, inclusive, que a gente percebe que visita a internet para entretenimento. Então, ele parece que está buscando alguma coisa, mas ele não sabe bem direito o que quer. E nós, com um pouquinho mais de discernimento, não pela condição moral em si mesmo, mas pela estrada de vida mesmo, a gente então oferece a ele o conteúdo que a gente entende ser importante. Põe o trem no trilho, que eu chamo. Ele está ali solto, sem saber exatamente o que ele quer. E aí entram aqueles de nós, preparados, que usam os recursos tecnológicos a serviço do bem. O bem é a ação na troca com o outro. É o progresso. Divaldo uma vez estabelece uma metáfora bem interessante. Ele diz que alguém que está à frente, esticando a mão para nós. E nós, na retaguarda, esticando a mão, buscando aquela pessoa. Mas aquela pessoa nos leva e a gente também estica a mão e busca aquele que está à retaguarda. E assim a gente vai evoluindo. Essa é a proposta. Então a proposta do bem, o exercício de fazer o bem, usar as redes sociais para o bem, é usar os instrumentos que a gente tem à nossa disposição. A gente vê o tempo inteiro falando isso para que fique claro. E nesse aspecto, a gente observa que o jovem precisa de fato de orientação. Existe uma pesquisa que mostra que, assim, que as redes sociais, os jovens hoje nas redes sociais, eles utilizam bastante as redes sociais como instrumentos que a gente chama de instrumentos extracurriculares. As escolas oferecem atividades nas redes sociais, o jovem visita essas atividades nas redes sociais e são atividades extracurriculares, eles estão bem engajados, é o novo, é o diferente, é o professor de matemática que põe o desafio lá na internet para todo mundo visitar e as pessoas colocam comentários e a gente vê que isso acontece e que dá resultados, e que o jovem vai lá, visita, e ele pega aquela informação do professor e coloca no Face, e outras pessoas que não tem nada a ver com aquela disciplina, que nem estudam no colégio dele, complementam, e aquilo cria como se fosse uma pólvora, aquilo se multiplica e é ótimo. Mas tem o contraponto disso, que o contato social, o contato físico, olho no olho, o toque, o afago, alguns sociólogos, antropólogos e até mesmo psicólogos observam que essa geração de hoje, para alguns casos, elas começam a perder então esse tipo de contato. Como fazer a ponte entre o que se apresenta para nós no século XXI e a humanização entrando em contato com essas questões?
A ponte está aí. Uma das propostas de ponte está aí. A Regina comentou anteriormente, e todo mundo sabe das manifestações que têm sido objeto de visitação da imprensa, né? Os jovens, as pessoas se manifestando, enfim, reclamando de seus direitos, colocando a opinião pública para pensar. Como é que começou tudo isso? Começou nas redes sociais. Jovens universitários trocando informações entre si, essas informações por uma minoria que não representa a opinião da massa, mas que positivamente contaminou a massa. Ué, mas não é que o que ele está dizendo é uma verdade? Eu vou passar para minha prima. E a prima, quando recebe, eu vou passar para meu tio. E o tio passa para o colega de trabalho. O colega de trabalho passa para a filha dele. E a filha dele multiplica para todo mundo que está na faculdade. A informação está então multiplicada. Se a gente observa que a informação consegue ser multiplicada com esse valor, o que é que falta para nós multiplicarmos a informação doutrina espírita? Será que a nossa posição na sociedade de hoje ela não é uma informação acanhada? A nossa posição acanhada? Porque os instrumentos são favoráveis. Eles funcionam, são efetivos. Será que a embalagem que eu uso para mostrar esse produto doutrina espírita é uma boa embalagem? A começar pelo nosso comportamento. Uma vez no CERJ, o Edivaldo, quando o órgão federativo do Estado, na época antiga o ZERJ, lançava uma campanha do livro espírita, eu me lembro muito bem, eu era garoto, mas o Edivaldo disse assim: sejamos nós o livro vivo. Estamos fazendo a campanha do livro espírita, que o nosso comportamento seja esse exemplo vivo. Então, é o livro vivo, são as nossas atitudes. Que religião é essa que eu percebo o esforço do outro, mas que ele busca a retidão de juízo? Se esforça por não xingar palavrão, se esforça por manter retidão de juízo, não faz uso de bebida alcoólica, visa a família. Os seus interesses são sempre interesses espirituais e as pessoas percebem isso, porque o bem, ele não precisa de propaganda. Existe no livro E para o Resto da Vida uma mensagem muito significativa do Pedrinho. A mensagem chama-se A Carroça Vazia, né? E nessa mensagem é bem curioso porque assim, a família era visitada e o Pedrinho para lá e para cá e a família sentava e o Pedrinho ficava por entre a visita, né? De um lado para o outro, derrubava as coisas, usava a mesa de centro e corria. E a mãe, percebendo aquilo, disse assim: olha, mas meu filho... E a família visitada toca Pedrinho novamente para lá e para cá. Aí, num dado instante, ela resolveu conversar com o pai dela, o avô da criança, e contou a situação. E o avô disse: bom, quando a família for visitada, deixa ele comigo, o Pedrinho, que eu vou conversar com ele. E a família, muito visitada, recebe novamente visita e toma o Pedrinho para lá e para cá. O avô já tinha sido brifado: meu neto, venha cá. E leva a criança para os fundos da casa deles, né? Era um quintal enorme. O final do quintal tinha uma ribanceira. Lá no final da ribanceira, várias árvores perfiladas com copas muito justas escondiam uma estrada. E o avô diz assim: meu neto, o que você ouve? A criança de 7 ou 8 anos se sente altamente desafiada. Apura os ouvidos e diz assim: ah, vovô, eu ouço uma carroça. Ele: muito bem. E essa carroça está cheia ou está vazia? Bom, novamente um outro desafio. Ele: bom, pelo barulho que ela está fazendo, ela só pode estar vazia. E ele conclui: pois bem, assim somos nós as pessoas. Quanto mais barulho fazemos, menos possuímos por dentro. Quando a gente tem uma virtude, ela exala de nós, não necessita propaganda. Uma vez conquistada ou em processo de construção, uma vez em nós essa virtude, ela exala. Então, se ela exala, por que não exalar esses valores que são muito importantes que a doutrina espírita nos ensina, utilizando positivamente as redes sociais? E aqui a gente traz para encerrar algumas iniciativas do ICEB, que eu sei que vocês já conhecem, mas a gente deve ratificar, porque o processo ensino-aprendizagem ele é uma repetição, né? Então a gente repete constantemente para que a gente fixe as nossas possibilidades. O ICEB tem hoje um canal no YouTube
Então, como é que a gente combate o mal? Com o bem. Se a gente entende que tem conteúdo ruim na internet, o que é que o Instituto de Cultura Espírita do Brasil faz hoje? Coloca conteúdo bom na internet. Estamos aqui no número de 20, 30, às vezes 50, 100, 200 pessoas. Mas quando a gente colhe as estatísticas, uma das últimas, quando a gente preparou um material, até para mandar para a revista, mais de 20 mil espectadores em vários países. Alemanha, Suíça, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Japão. Existem pessoas no Japão, nesse momento, assistindo às atividades do ICEB. Então o ICEB está ampliando, por isso que vocês veem essas câmeras, a preocupação do professor César Reis, às vezes, da gente usar o microfone de forma correta, porque não somos 20 aqui, nós somos muitos. E o que a gente transmite é para o planeta. A mensagem que o orador vem aqui e traz no Instituto de Cultura Espírita, quando o professor Dr. Jorge Andresi coloca, todo o planeta assiste, pode assistir. É um elo, um convênio que a gente tem com a TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional. Então, nesse momento, estamos transmitindo as atividades regulares do ICEB para o Brasil e para o mundo. Isso é uma forma de contribuição. E os vídeos que são aqui coletados transformam-se em vídeos que vão para o YouTube. O ICEB tem um canal no YouTube. O ICEB também tem, o ICEB, o Instituto de Cultura Espírita, também tem um Twitter, onde ele divulga as informações das palestras, das aulas, das suas atividades. O ICEB também transmite congressos. A gente visita outros estados e transmite as atividades desses estados, desses congressos. O último foi o MEDNESP, que nós transmitimos. Então estava o ICEB lá transmitindo para... Quantos foram? 12 mil pessoas no total, né? 15 mil. 15 mil espectadores tomando conhecimento. Foi a primeira vez que o MEDNESP abre transmissão para a internet e abriu para o ICEB. O ICEB também possui os DVDs, que são aquelas imagenzinhas que vocês estão vendo ali. Fica ali no canto, ali à disposição. São mídias que, por um preço que justifica basicamente o custo e a retroalimentação do próprio trabalho, o valor não está no preço do produto, mas ensina o conteúdo em si mesmo, e é uma forma do ICEB contribuir com a sociedade, mostrando mais e mais conteúdo. E recentemente nós lançamos um aplicativo, o ICEB lança, um aplicativo inédito. A gente fez a pesquisa, não existe na loja da Google, chama-se Play Store, nenhum aplicativo no Brasil que faça transmissão streaming, né, transmissão de multimídia, de áudio e vídeo em tempo real. O ICEB é a primeira instituição no Brasil a lançar um aplicativo depois que a TVC ficou sabendo. Ela até procurou o ICEB, nos procurou, a gente está em entrosamento com eles para expandir, porque a TVC tem mais de 19 canais. O ICEB é um canal da TVC, nós somos o canal 13 da TVC. Então, é o movimento espírita transmitindo para o Brasil e para o mundo através do smartphone. A pessoa, vou tirar o meu aqui, a pessoa com seu celular, ela está dentro da sua condução, indo para o trabalho, voltando do trabalho, visitando um amigo, com atividades quietais. Ela, uma vez conectada na internet, ela então assiste a programação do ICEB. Ela também consegue baixar áudio. As palestras são gravadas. E o áudio, que a gente chama de podcast, fica disponível da internet. Esse aplicativo permite a pessoa ouvir esse áudio das palestras. Ela perdeu a transmissão ao vivo, ela pode baixar. Ela também pode visitar o canal do YouTube e assistir depois. Ela pode, então, mandar mensagens, receber as mensagens do Twitter e acompanhar a programação que a Maria Amélia, com muito carinho, fabrica para o Instituto. Ela pode, agora então é essa pessoa que vai fazer a palestra na semana que vem. Ela toma conhecimento em tempo real. Quando é feita alguma modificação, através desse aplicativo, ela igualmente toma conhecimento. De maneira que são parcas as iniciativas, mas elas são efetivas. É a contribuição, se a gente quer efetivamente mudar o mundo, dentro das nossas possibilidades, que nós busquemos os valores que a gente tem positivos,
Porque se Jesus disse para nós, vós sois deuses, então temos um Deus dentro de nós, é com D minúsculo, né? Mas somos filhos de Deus, então temos esse valor dentro de nós, esse anjo querendo brilhar em potencial, então que a gente aplique as nossas possibilidades, transformando o mundo de hoje com os instrumentos que a gente vê à nossa disposição. São instrumentos efetivos, são instrumentos que funcionam, que produzem resultado, eles só estão ávidos pela nossa colaboração a serviço do bem. Era esse o recado que a gente queria deixar. A gente agradece a todos aí ao ICEB pela possibilidade de estar trazendo essas informações, porque a gente fica sempre do outro lado da câmera, né? E dessa vez a gente está desse lado aqui. Muito obrigado, muita paz a todos. Na verdade, nós precisamos fazer um agradecimento muito especial a esse casal, né? Casal maravilhoso que caiu aqui no ICEB para nossa felicidade, né? O Marcelo e a Regina, com o apoio de outros companheiros que eles também atraíram e trouxeram para cá. É graças a eles que nós temos esse material, né? O Instituto adquiriu uma outra dimensão. Se anteriormente nós ficávamos praticamente restritos a um número muito pequeno de pessoas que assistiam às nossas atividades, e ainda um número ainda restrito de pessoas que liam o material que a gente conseguia publicar de tempos em tempos, hoje nós estamos aí com milhares de pessoas no mundo inteiro acompanhando o nosso trabalho. Não só ao vivo, no momento em que ele se efetiva, mas também durante todo o tempo basta acessar, né? Na verdade, eu gostaria até de, ao expressar a nossa gratidão imensa a Marcelo e a Regina e aos companheiros que eles atraíram para esse trabalho, eu acho que nós podíamos criar um outro desafio. Na verdade, a gente que trabalha com educação, nós reconhecemos muito claramente aquilo que você falou. Quando a gente era pequeno, ia evangelizar, desenhava um negócio, mostrava, olha o cachorrinho, quem é que criou o cachorrinho? A gente ficava ali de, eu sou muito antes de você, né? Ih, meu Deus, aquilo era uma maravilha, uma maravilha. Mas hoje, os nossos filhos, os nossos netos, eles trabalham com games, né? E é impossível fugir dos games, eu acho que é impossível fugir, né? Mas a gente aprende o seguinte, olha a nossa civilização. Nós criamos a estrutura do perde-perde. Ou seja, a ciência se desenvolveu, criou a bomba atômica, joga a bomba atômica e quem joga perde, quem recebe a bomba perde também, é o perde-perde. A guerra é o perde-perde, né? O problema de meio ambiente é perde-perde. Quem polui, todo mundo perde, todo mundo perde. Mas também estamos acostumados ao ganha-perde. Por exemplo, jogo de xadrez tem um que ganha e o outro perde. É soma zero, né? O jogo de basquete é um que ganha e outro perde. O jogo de vôlei é isso. Ganha um, ganha outro perde. Soma zero. Será que a gente consegue trabalhar no ganha-ganha? E tem perde-perde, ganha-perde, ganha-ganha, né? Ou seja, alguém que produz ganha e quem recebe ganha também. Porque os games que estão aí são perde-perde ou então ganha-perde. Você não tem o game do bem. E é esse que eu queria lançar o desafio. E colocar a nossa página, o nosso material na internet à disposição dos programadores, das pessoas que dominam essa tecnologia, para que nós coloquemos à disposição do mundo games do bem. Games ganha-ganha. Para que o nosso neto, o nosso filhinho, possa acessar e ele vai aprender coisas ali. Essa garotada já está vindo chipada, né? Já está nascendo com uma facilidade enorme para trabalhar com o computador. Imagine se nós disponibilizamos para eles games do bem, para trabalhar a caridade, o perdão, a solidariedade, o amor, a ternura, a beleza. Nós queríamos colocar nossa página à disposição. Eu acho que existem muitos programadores e analistas espíritas, muitos, e eles podem produzir esse material e nós queremos oferecer a possibilidade de financiar isso se for necessário. O ICEB financia isso para as pessoas poderem colocar a sua inteligência, o seu conhecimento à sua disposição para gerar esses produtos do bem.
E mais do que isso, vamos colocar nossa página à disposição para quem quiser no mundo inteiro as crianças acessarem Games do Bem. Eu acho que é uma necessidade. Talvez vocês possam nos ajudar a fazer isso também. É um desafio, né? É um desafio, está aí. Desafio. Vocês sabem que assim, o Movimento Espírita do Estado tem um encontro chamado Comerge. A primeira vez que eu tomei conhecimento, eu tinha uns 12 anos de idade. A minha primeira Comerge foi a sexta ou sétima. E na época eu não tinha idade para participar, porque a idade mínima eram 13 anos, eu tinha 12, e a Darcy que autorizou a minha ida para a internet, né? E para a Comerge. A Comerge é uma sigla, chama-se Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E durante muitos anos, esse encontro ele foi evoluindo, foi multiplicando, ele funcionava no Instituto de Educação, e depois ele foi multiplicando no que a gente convencionou chamar de polos. E as fichas de inscrição eram construídas e feitas, à época, no papel. E era um conjunto de 4 ou 5 mil fichas tramitando de um lado para o outro, com um monte de assinaturas e justificativas. E na época, alguns anos atrás, há 4 anos atrás, a gente resolveu informatizar o processo de ficha de inscrição nessa atividade, que é uma atividade inclusive, que é um case de sucesso para a própria Federação Espírita Brasileira, esse encontro. E onde é que a gente quer chegar? Quem nos ajudou a construir os programas de computador para que essas fichas fossem informatizadas, nem espíritas eram. O software, o produto, o aplicativo que a gente mencionou, feito para Android, quem nos ajudou a construir, o braço técnico que nos apoiou, não é espírita. É um colega de trabalho meu, chama-se Maviael, o nome dele, Maviael Silva. Ele não é espírita, mas é uma pessoa que, quando eu levei a proposta, o desejo de construir, pela nossa ligação pessoal e pelo objetivo do aplicativo, ele então, a Regina acompanhou de noite, muitas vezes a esposa dele, às vezes chamando a atenção dele, ele engajado na atividade, querendo que a coisa funcionasse. Quando a gente postou, acompanhando os números das pessoas que estavam, porque como a doutrina espírita, ela é uma doutrina que tem uma mensagem boa, o conteúdo é bom, o rótulo religioso somos nós quem colocamos. Então, professor, a mim me parece que esse desafio é um desafio muito interessante e execuível, porque de fato existem muitas pessoas espíritas com qualificação técnica e muitas que não são espíritas também com qualificação técnica para poder desenvolver esse trabalho. E ele é fácil, não é difícil. Vocês imaginem, por exemplo, palavras cruzadas. Um jogo eletrônico baseado em palavras cruzadas, onde essas palavras remetem a conceitos doutrinários ou remetem a conceitos bons, que nos induzam a pensar em coisas boas, né? Os jogos dos 7 erros, com imagens baseadas para crianças, por exemplo, baseadas em imagens positivas, imagens construtivas, de maneira que os meios realmente estão aí à nossa volta. A gente acolhe com bom grado o desafio e vamos ver se lá para frente a gente já não começa a dar frutos em cima disso, né? Muito bem, vamos encerrar então essa parte, mas eu já peço os aplausos aos nossos companheiros.